por crer que aqui neste lugar, onde estivemos aqui entoando cânticos, louvores a Ti, Tu recebeu o louvor dos Teus filhos. Agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui nesse tempo para remir o tempo, na verdade, e ter esse tempo contigo para nos compenetrar em Ti, na Tua Palavra, e no desejo, Senhor, de servir a Ti nesse novo ano que está começando. Já estamos aqui, Senhor, desejosos e confiantes de que Tu nos acolherá, de que Tu nos socorrerá, de que Tu nos mostrará outra vez livramentos, como Tu nos mostrou neste ano 2021 que passou. Aqui estamos, Senhor, para apresentar nossas vidas, nossas necessidades. Há filhos aqui, Senhor, que têm petições, há coisas que talvez eles desejaram nesse ano que passou e não se cumpriu, mas esse desejo ainda está em seu coração. Então, Senhor, aqui estamos apresentando nossos desejos, nossas súplicas, nossas petições, que Tu venha de conta a cada filho Teu aqui neste lugar, Senhor, aqueles que estão na audiência, nos acompanhando ao vivo pela transmissão, que Tu venhas receber, Senhor, cada uma de nossas vidas, as nossas petições, e que Tu venha nos alcançar, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Amém. Que Tu nos ajude agora aqui, Senhor, neste momento que estamos tendo esse tempo, essa reunião de ações de graça, Senhor, ao qual estamos dedicando a Ti. Que Tu venha, Senhor, falar conosco também agora por meio desta palavra. A Tua palavra diz que quando Te colocamos o Teu reino em primeiro lugar, tudo mais nos é acrescentado. Então, Senhor, não há outro gesto mais eficaz, pensamos nós, do que nesse primeiro dia do ano dedicarmos para Ti. Então, Senhor, que Tu venhas ver este gesto simples que estamos aqui demonstrando, de querer colocar o Teu reino em primeiro lugar, na esperança de que o demais Tu venhas nos acrescentar. Somos muitos necessitados, Senhor, somos muitos carentes, mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, nós conseguiremos superar tudo. Nós conseguiremos superar nossas próprias limitações. Nós conseguiremos superar todos os obstáculos, todas as lutas, todos os empecilhos que o diabo possa vir colocar sobre a nossa frente. Como dissemos, Senhor, cremos, vimos os Teus sinais neste ano que passou. Vimos a Tua destra nos sustentando. E por isso estamos aqui te agradecendo, Senhor, em primeiro lugar, por tudo isto, invocando outra vez, suplicando para que outra vez, Senhor, Tu nos sustente neste ano de 2022. Esteja com cada família aqui representada, Senhor. Esteja aqui com os Teus filhos, esteja aqui conosco, Pai. Que a Tua glória, que a Tua Shekinah esteja aqui em nosso meio agora. Que os Teus santos anjos enviados desde os céus estejam aqui nos guiando, nos orientando em todos os passos que dermos. Que o Teu Santo Espírito possa encher nossas vidas, nossos corações. Sim, Senhor, que a Tua palavra, que o poder que é na Tua palavra possa realmente frutificar em nossas vidas, Pai. E agora pedimos para que nesse momento Tu nos fale conosco através da Tua palavra. Inclinemos agora nossos pensamentos, nossos corações a Ti e a Tua palavra, Senhor. Fale com cada um de nós, crendo que Tu nos responde nisso que Te pedimos. Nós Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me achou. Amém, graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Glória a Deus. Amém, aleluia. Igreja, quando você lê a carta do apóstolo Paulo, por exemplo, lá no capítulo 9 de Romanos, você vai ver que ali o apóstolo Paulo confidenciou possuir uma grande tristeza, um grande pesar no seu coração, e que tinha a ver com a nação de Israel. Você sabe que naqueles dias, aqueles que demonstraram crer na doutrina de Cristo representavam o quê? Uma esmagadora minoria. Eram muito poucos judeus que creram na doutrina de Cristo, que creram na doutrina da mensagem.
E Paulo, ele disse ali, eu tenho uma grande tristeza em meu coração pelos meus compatriotas com Israel, porque a maioria não crê na doutrina, não aceitou crer nesta mensagem. E então, Paulo, na verdade, ali disse que até preferiria ser anátema, ou seja, ele preferia se fazer de maldito, se fosse possível, de forma que isso pudesse ajudar e fazer com que os filhos de Israel pudessem receber a Cristo. Ele disse, olha, se eu tivesse que me fazer de maldito para que Israel todo se convertesse, eu me faria de maldito. Mas eu estou vendo que não há nada que eu consiga fazer que o convença a eles dessa palavra, dessa doutrina. Então, Paulo, de uma certa forma, estava um pouco, creio que no início assim, do seu ministério, se sentindo um pouco como que inútil, como que fracassado. Porém, logo em seguida você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a fazer como que um pequeno arrazoamento. E eu creio que, na verdade, é um arrazoamento que, de uma certa forma, nós também podemos fazer. Porque, veja, se a esmagadora maioria de Israel não estava crendo na doutrina, você tem um quadro mais ou menos do que você também tem hoje. Você sabe que são muitos na mensagem que dizem crer em William Branham, mas são, na verdade, uma esmagadora minoria que crê na doutrina de Cristo. Então, você pode ver que nesses dias de hoje nós temos uma repetição de um quadro exato do que aconteceu nos dias de Paulo. Assim como a maioria de Israel não estava crendo na doutrina, hoje a maioria dos crentes da mensagem não estão crendo na doutrina de Cristo. E Paulo, como eu disse, ele ficava indignado, ele ficava muito triste com tudo isto. E eu tenho que admitir para você que, de uma certa forma, isso também me entristece e me constrange. Eu queria que todos os crentes da mensagem crescem na doutrina que nós cremos aqui e confessamos. Então veja, o sentimento que eu tenho por isto é um sentimento justo, o mesmo sentimento que Paulo tinha. Era um sentimento justo que ele tinha. Seria bom que todo Israel cresça em Cristo, como o Messias profetizado. Seria bom que todo o povo que se diz crente em William Branham, crente na mensagem, cresça na doutrina. Seria muito bom. Mas nós vemos que isso não é assim que acontece. Não basta você querer ou desejar. Então esse era o desejo de Paulo, mas ele viu que isso não era o suficiente. Então você percebe ali na carta de Paulo, capítulo 9, que então ele começa a fazer alguns pequenos arrazoamentos, como que para tentar se confortar por essa situação, por esse dilema que ele estava ali se deparando. E como eu disse, eu acho que o mesmo conforto que Paulo usou, se serviu para ele, também deveria servir para nós. Porque ali, se você conhece a Escritura muito bem, em Romanos 9, depois que ele fala isso, porque ele chega a dizer assim, por que será que Israel não está aceitando Cristo, essa doutrina que estamos confessando? Será que é porque a palavra ha falhado? Ele chega a dizer isso. Será que é porque a palavra falhou? Não. Israel não estava confessando Cristo como Messias porque a palavra estava falhando, ou porque Paulo não estava sendo persuasivo, convincente o bastante para que todos conhecessem e aceitassem a doutrina. Não era isto. Então, onde é que estava o problema? Se é que havia realmente um problema aí. Ele viu que, na verdade, o problema não estava na palavra, e tampouco o problema era com ele, como se ele não estivesse desempenhando corretamente o seu ministério. Então, ali em Romanos 9, Paulo começa a falar sobre a eleição, sobre a predestinação. E ali você deve se recordar que ele disse, olha, não são todos que se dizem judeus que de fato são israelitas, ou seja, que são filhos segundo a promessa. Mas somente esses que são segundo a promessa, que são da eleição, é que recebem Cristo, que recebem a palavra e que confessam Cristo como seu Salvador. Então, Paulo ali estava dizendo, então a questão não é porque a palavra está falhando, ou porque eu não estou sendo convincente o bastante. Tudo é questão da eleição. Ou ele foi eleito para aceitar esta palavra, ou ele não foi eleito. Simples assim. Verdade. Então, este arrazoamento que Paulo teve que fazer, de uma certa forma, diminuiu a sua frustração e, de uma certa forma, o conformou. Não te consola, é verdade, mas pelo menos fez com que ele se conformasse. Eu creio que é o mesmo tipo de arrazoamento que às vezes nós também temos que fazer aqui. Por que a maioria dos crentes da mensagem não aceita a doutrina de Cristo? Porque não são eleitos para aceitar isto. Então, você uma vez consciente disso, isso deve também diminuir a tua frustração, tua indignação, para que você, de alguma certa forma, se conforme com isto. Tem que ser da eleição.
Somente o eleito, somente o predestinado é que vai realmente poder crer, poder aceitar a doutrina de Cristo. Amém? Amém. E, como eu disse, eu estive fazendo essas viagens missionárias agora ali, principalmente na parte norte do país. E eu lembro que eu estive ali na cidade de Jardim, Ceará, no tabernáculo do irmão Jorge, e nós tivemos ali 2 cultos. Eu lembro que na ocasião, neste culto ali, eu ministrei sobre João 10:30, explicando sobre como que Cristo explicava, ou como que o irmão Branham também explicava essa escritura, de que eu e o Pai somos um, Deus e o Pai são um. De que forma que isso é possível, como que se explica, como se entende isso? Nós explicamos isso, fizemos um registro em um vídeo, e algumas semanas atrás nós publicamos o vídeo deste culto que tivemos ali. E eu lembro que na ocasião, logo depois de ter publicado o vídeo, um ministro, um pregador da mensagem, fez algumas críticas negativas contra esse estudo, dizendo que ali o que estávamos pregando era dualismo, que eu tinha que me acordar, acorde, você está pregando outra coisa, não foi isso que uma banda pregou. Estava ali discordando da doutrina, discordando do ensino, que na verdade estava discordando do próprio Mambrana, porque vocês sabem, a gente sempre lê muitos sermões do Mambrana para confirmar o que estamos dizendo. E ali tinha um pregador ali, eu não sabia que era pregador, porque eu não o conhecia, mas eu fui no canalzinho dele ali, né, e vi que ele tinha alguns vídeos onde ele ministra, ele prega alguma coisa. Então, um pregador ali fez suas críticas negativas contra aquele estudo. Agora, por que eu estou mencionando isso para você? É que no mesmo local lá onde eu preguei esta mensagem, depois que o culto encerrou, eu fui ali saudar os irmãos, cumprimentei a todos eles, os membros da igreja, e havia também ali alguns visitantes. E eu lembro que uma senhora muito sorridente chegou até mim, apertou minha mão e disse: muito boa essa mensagem, meu filho, eu gostei muito, Deus te abençoe. E eu disse: amém, irmão, obrigado, Deus te abençoe também. Eu lembro que, cumprimentando outras pessoas, outros irmãos, logo em seguida o irmão Jorge, o pastor, chegou, se aproximou de mim e disse: irmão Jorge, sabe aquela senhora que agora há pouco ali, sorridente, apertou sua mão, te elogiando pela mensagem? Eu disse: sim, é membro aqui do tabernáculo, sim? Ele disse: não, aquela senhora ali é uma mãe de santo, que vive aqui nas redondezas. Mas quando soube que nós teríamos essa reunião, fez questão de estar aqui, porque sabia que nós teríamos uma visita. E então, isso me fez pensar. E isso me ajuda também a entender alguma coisa. E eu quero até ajudar você, junto comigo aqui, a refletir sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual daqueles 2 estavam mais próximos do reino dos céus? O pregador da mensagem que fez crítica àquele estudo dizendo que era dualidade? Ou aquela mãe de santo que disse: que mensagem maravilhosa, eu gostei muito? Qual desses você acha que estava mais próximo do reino dos céus? Eu te digo que aquela mãe de santo estava mais próxima do reino dos céus do que o pregador da mensagem que fez críticas contra aquela mensagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, meus irmãos, é muito melhor, é muito mais proveitoso o teu tempo conversar até com pessoas aí de fora, que não tem nada a ver, que não conhece a mensagem, do que você querer expor essas coisas com alguém que diz que conhece a mensagem. Você vai ter muitas frustrações. Então é mais fácil, eu até prefiro ocupar mais o meu tempo com pessoas assim, porque você vai ser mais receptivo antes, eles vão te dar uma receptividade melhor, não vão ficar razoando contra isto. Mas quando você está se deparando com alguém que acha que entendeu alguma coisa, vai querer razoar contra isso, então muita pouca coisa você vai conseguir tirar de uma pessoa assim. Então, por isso eu prefiro até ocupar meu tempo até com pessoas assim, do que com esses crentes da mensagem. Né? Então, é mais ou menos a mesma situação que aconteceu com Paulo. Ele esperava ser mais receptivo com os judeus que conheciam a lei, que guardavam os mandamentos, mas não. Muitas vezes ele era mais bem recebido por pessoas que nem sequer conheciam lei, nunca tinham ouvido falar de uma aliança que Deus fez com o povo, com os gentios. E com essas pessoas, Deus mostrou para Paulo o seu próprio ministério, o ministério para os gentios. Então, isso nos faz ver que realmente nós somente podemos ajudar aqueles que querem ser ajudados, a esclarecer aquelas pessoas que na verdade foram eleitas por Deus para ser esclarecido. Porque há um povo que está aí necessitado pela palavra e sente, sabe que precisa de algo. Mas há alguns que não sentem de nada de necessidade. Você não pode dar remédio para alguém que acha que não está enfermo. Então você não pode nem perder tempo com isso. Né? Então,
Alguns de nós também, eu quero crer, talvez você, né, no passado, talvez antes mesmo de conhecer essa mensagem, essa doutrina, também você, quem sabe, fez alguma crítica, reclamou, murmurou, dizendo, isso não pode ser verdade, talvez isso não esteja correto, pensando que talvez isso fosse uma falsa doutrina, mas mesmo assim, Deus, conhecendo você, Ele sabia que você até teria esse tipo de postura, mas mesmo assim, Deus, Ele te elegeu para que no tempo oportuno você cresce a palavra, renunciasse a todo arrazoamento, deixasse as reclamações e as murmurações de lado e aceitasse toda a palavra. Amém? Amém? Quero ler algo aqui que o Mambana disse na mensagem A Posição de um Crente em Cristo. Deus, antes do mundo, ordenou para que devêssemos ser santos. Deus ordenou você antes da fundação do mundo para que você fosse santo, para que você vivesse uma vida separada para Ele. E santos e sem culpa e perfeitos aos olhos de Deus. E nós, às vezes, ficamos lutando e murmuramos. E você não acha que Deus não viu todas essas coisas? Sim. E Ele previu isso, e ainda assim nos predestinou e nos ordenou para sermos assim. Nos elegeu antes que o mundo fosse formado. Amém. Graças a Deus por essa eleição. Amém? E o Mambana também nos diz, queridos, que o Senhor, Ele tem nos abençoado por não estarmos confusos com tantas vozes que têm surgido aí e por tantos caminhos diferentes que têm sido propostos para a igreja seguir. E isso porque nós somente conseguimos crer e aceitar a palavra porque realmente Ele, Deus, nos revelou esta palavra. Você não creu simplesmente porque você decidiu crer. Foi Deus que revelou esta palavra a você. Amém. Se Deus não tivesse revelado essa palavra a você, você não estaria aqui esta noite, neste lugar. Outra mensagem uma banda pegou, um maior do que Salomão está aqui, ele vai dizer assim: quão abençoados são seus olhos que veem, ouvem e entendem. Você que ouve, você que lê, você que entende, você é um abençoado. Pois você não pode compreender, a menos que Deus o revele a você. Aleluia. Ninguém pode compreender se Deus não revelar. Pois toda a igreja é edificada sobre uma revelação espiritual de Jesus Cristo sendo o Filho de Deus. Amém. Então nós temos esse entendimento. Mas por quê? Porque o Pai nos revelou. Agora veja, há aqueles então que murmuram e que inclusive até amaldiçoam essa doutrina, porque foram destinados para isso. Há um povo que foi destinado para criticar, para desprezar, para rejeitar essa doutrina, e eles não podem crer. Por que isso? Porque não há nada neles que os faça crer. Quero ler aqui algumas mensagens, uma banda explica isto, na mensagem Fé 56. E se você fosse predestinado pela presciência para nunca receber a Cristo, o que aconteceria? Você nunca iria receber. Então, e se alguém que se diz crente das mensagens foi predestinado para não crer nessa doutrina de Cristo, não vai crer. E você sabe disso. A Bíblia disse que os homens da antiguidade foram pré-ordenados para esta condenação, para transformar a graça de Deus em lascívia. Como aquele ministro lá, te acorda, você está pregando outra coisa, não foi isso que uma banda ensinou. Ele foi destinado, ao meu entender, pelo menos por enquanto, ao que tudo indica, para não crer, para não aceitar. E outra mensagem ele também vai dizer o seguinte: e se Deus não te chamasse? Faça a pergunta a você mesmo. E se Deus não tivesse te chamado? Porque você não está aqui por teu livre-arbítrio. Você não está aqui por uma escolha tua. E se Deus não tivesse te chamado? Existem pessoas neste mundo que nunca receberão o chamado e nunca virão. Por que isso? Porque o Mambana disse que há pessoas aí que não vão ser salvas. Eu quero até ler isso aqui, porque isso aqui eu li, eu creio que foi ali na reunião que tivemos em Cardoso Moreira. Eu quero ler isso aqui para você. O Mambana vai dizer o seguinte: existem duas igrejas. Existe a igreja natural e existe a igreja espiritual. E ao se misturá-las, não há maneira alguma de separá-las, porque, como disse Jesus, um semeador saiu, ele semeou sementes, alguns semeou boa semente e um outro mal semeou o joio.
E o lavrador, que era o pastor, disse, vamos retirar o joio. Ele disse, você vai tirar o trigo com ele? Deixe-os crescerem juntos. Portanto, não há maneira de se separar a igreja natural e a igreja espiritual. Mas a igreja espiritual é a igreja eleita, chamada para fora e retirada somente por Deus. E eles são os únicos que querem ouvir a palavra do Senhor. Não importa quão difícil. Parece até estranho dizer isso, mas alguns homens estão predestinados para a destruição eterna. A Escritura diz assim, homens de outrora, pré-ordenados a esta condenação para transformar a graça de Deus em lascívia, no capítulo de Judas. Então, veja, e essas pessoas são crentes. Então, nós não gostamos de pensar nessas coisas, mas há algumas pessoas que nunca serão salvas, não importa o que você faça. E eles são muito religiosos, são membros da igreja. E pode ter até alguma unção do Espírito, o Mambana explica isso, né? Essa pessoa pode ser ungida, mas é ungida na carne, não no interior. Então o Mambana falava sobre isso, olha, há pessoas que realmente não vão crer, não vão aceitar. E isso é uma evidência de que elas não foram chamadas e foram eleitas para crer. Então o Mambana ele disse que quanto menos nós nos alimentamos de Deus, da sua palavra, menos capacitados nós estaremos para receber algo mais dessa palavra, ou mais do próprio Deus. Mais do próprio Deus. Mas quanto mais você estuda essa palavra, quanto mais você busca a Deus, como eu disse no princípio, mais de Deus você recebe. E o que também aconteceu com a maioria lá daqueles crentes, né, dos judeus do tempo de Paulo, é que eles não estavam acostumados a alargar aquilo que o Mambana chamava de sua gastronomia espiritual, para poder receber mais e mais da palavra de Deus. E o que Paulo ali ensinava era mais do que aqueles religiosos ali estavam acostumados a ouvir, a suportar. Você sabe que o Mambana falava que às vezes para você receber algo mais de Deus, o teu próprio estômago espiritual teria que estar apropriado, condicionado, apto para receber mais de Deus. Eu quero ler algo aqui, eu acho que deve ser nessa mensagem, se não for nessa aqui, talvez seja uma outra. Acho que é essa aqui, sim. Então aqui ele vai dizer para nós que quanto mais você se alimenta, o teu estômago espiritual se alarga. Mas se você se alimenta pouco da palavra, se você ora pouco a Deus, a tua gastronomia espiritual está como que comprimida. Ela é incapaz de receber algo mais de Deus. Amém? Quero ler isso aqui onde ele fala, porque é tão difícil viver uma vida cristã. E estamos tão agradecidos por vocês estarem aqui nesta tarde. E nós sentimos que, de qualquer modo, não podemos obter o suficiente de Deus. E há algo sobre o Evangelho, a palavra de Deus, que nós simplesmente parecemos não poder ter o suficiente disto. Você pode comer muito às vezes, e você pode beber água gelada o suficiente para ficar doente, mas eu não creio que um homem alguma vez já tenha orado muito ou tenha o suficiente do amor de Deus em seu coração. Esta é simplesmente uma coisa que parece não termos o suficiente ou estarmos cheios completamente. E eu sou ensinado, me foi ensinado que quando nós comemos, se você é acostumado a comer porções pequenas, seu estômago encolhe para aquele tipo de porção. E se nós comemos muito, nosso estômago alarga-se para isso. E eu penso que precisamos de um alargamento espiritual e obter muito da palavra. Não estar satisfeito com apenas a leitura de um pequeno verso de vez em quando, ou algo deste modo, mas alargar a nossa gastronomia espiritual. Esse é o título da mensagem do nosso estudo essa noite. Alargar a nossa gastronomia espiritual. Que este ano 2022 seja um ano em que você possa alargar a tua gastronomia espiritual. Amém. Mas eu já sei tudo do doutrina, meu irmão Jorge. Isso é o que você pensa. Há muito mais ainda para se aprender. Há muito mais ainda por se descobrir. E se você pensa, não tem mais nada que aprender, não tem mais nada para ensinar, bom, você já vai diminuir a tua gastronomia espiritual. Mas se você abrir o entendimento e aceitar este fato de que há muito que se aprender, e você deixar esse espaço para o Senhor, dar essa oportunidade a si mesmo e a Deus, este será um ano em que Ele vai alargar a tua gastronomia espiritual.
Que esse seja um ano em que você possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Deus. Que esse seja um ano em que você realmente possa aprender mais de Deus. E acima de tudo, o mais importante de tudo, que você possa receber de Deus um Espírito que te faça praticar o que você tem aprendido. Porque o que nós mais temos também nessa mensagem é muito conhecimento, mas pouca prática. É como a Banda disse, eu creio que comentei isso em alguma dessas reuniões que estive ali no Rio de Janeiro. A Banda fala sobre isso. Nós temos muitas pessoas crendo em muita coisa, aceitando muita coisa, mas esquece de praticar. Que esse seja um ano que você possa crer na palavra e praticar a palavra. Amém? Que esse seja um propósito, não apenas meu, esse vai ser o meu propósito, mas que seja o propósito de você que está aqui, daqueles que estão nos ouvindo, e toda a igreja de Jesus. Que este ano seja um ano que você abra o teu entendimento, abra o teu coração, para coisas que talvez você achava que você já tinha entendido, já tinha compreendido, e então você vai ter surpresas. Deus vai falar mais com você. Deus vai se revelar ainda mais para você. Mas você tem que dar essa oportunidade para si mesmo e para Deus. Amém? Amém. Amém. Então, a única coisa que você pode alargar aí, essa gastronomia, né, é como? De que maneira? É pela palavra de Deus, não há outra forma. Mas quando alguém está ouvindo aí algo da palavra, que até então era totalmente contrário ao seu sistema religioso, da sua igreja, do seu tabernáculo, então isso pode até às vezes escandalizar. A doutrina pode escandalizar alguém que está acostumado a crer numa outra coisa que era totalmente diferente. Ou então deixar até o próprio ouvinte aí cético quanto à sua veracidade. Será que isso aí é verdade? Será isso que o irmão Jorge está ensinando é verdade? E não basta apenas fazer elogios, porque teve um irmão que me fez um elogio alguns dias atrás, eu não entendi muito o sentido disso. Ele disse, irmão Diógenes, eu creio que o irmão tem um dom de Deus para ensino, mas tem algumas doutrinas que o senhor ensina que eu não aceito, não concordo. Mas eu sei que o seu dom de ensinar é um dom que Deus deu. Para mim foi uma declaração totalmente contraditória. Ele disse que o dom que eu tenho para ensinar é de Deus, mas ao mesmo tempo ele não aceita alguma coisa que eu ensinei. Mas ele aceita que o dom é de Deus para ensinar. Mas alguma coisa que eu ensinei ele diz que não aceita. É o mesmo argumento que alguns usavam para o irmão Brando. Sabe, irmão Brando, eu creio que tu és um profeta de Deus quando tu está sob a inspiração, discernindo a plateia. Mas quando o senhor está pregando sua própria teologia, aí eu não acho que o senhor é profeta. É a mesma coisa. Creio que tu és um profeta, mas com limitações. Então veja, meus irmãos, isso porque algumas pessoas realmente não conseguem entender certas coisas da doutrina. E por quê? Eu espero que vocês estejam entendendo. Eles se permitiram se limitar para que eles não consigam entender e aceitar. Então a doutrina, a mensagem, às vezes acaba ferindo o seu entendimento, lhe escandalizando, lhe tornando céticos, ao ponto até às vezes de machucar, como eu disse, de cortar, de lhe causar dor. São as palavras que o Mambano usava. Ele disse que a doutrina às vezes te causa dor, mas ele disse que é bom que faça isso. Porque veja, para todos nós aqui, porque para mim foi assim. Quando eu ouvi a mensagem pela primeira vez, isso me chocou, isso me deu uma certa indignação. Eu um pouco que me escandalizei, eu tenho que admitir para você. Como é que é? O meu batismo trinitário é falso, não é verdadeiro? Isso me chocou. Isso me doeu, me machucou ali, feriu o meu ego, feriu o meu orgulho. A doutrina tem que fazer isso. Quando você ouve a doutrina e ela te machuca, ela te faz você ficar indignado ao ponto de você ficar murmurando, isso é falso, o irmão de hoje é falso, o irmão de hoje está perdendo dualidade, desperta, homem. Às vezes isso é até bom para você, o Mambano disse isso, porque a doutrina tem que começar desta maneira, ela tem que começar cortando você, ela tem que machucar às vezes você, ela tem que ferir, tem que fazer você sentir dolorido em seu coração, como eu me senti. Mas se você é da eleição, você vai dar outro passo. Depois de murmurar, depois de reclamar, vai chegar um momento em que você vai começar a pensar, mas e se isso for verdade? E se realmente eu estive enganado todo esse tempo? Porque eu tive que investigar. Eu tive que ler, eu tive que estudar, e eu me dei por conta que realmente o meu batismo trinitário era falso. E quando eu me certifiquei disso, eu busquei ansiosamente por um primeiro ministro dessa mensagem que eu pudesse encontrar para me batizar da forma correta. Aquela parte que me doeu, que me machucou, passou, me recuperei. Então depois que veio a aceitação, e eu busquei a verdade, eu busquei seguir esse caminho. E uma banda disse, isso tem que acontecer com todos.
Então, quando eu vejo pessoas como esse mesmo ministro que escreveu no vídeo, isso aqui é falso, isso aqui está errado, isso aqui... Né? Por que isso? Porque isso lhe agrediu, isso lhe feriu o seu orgulho. E isso prova que é a doutrina. A doutrina tem que fazer isso. Uma doutrina que você ouve, que te torna alegre, feliz, que maravilhoso, que bom que é assim. Então não pode ser. Alguma coisa está errada. A doutrina tem que ferir, a doutrina tem que machucar, a doutrina tem que causar dor em você. Amém? Amém? Vamos aqui para algumas mensagens. Os resultados da decisão. Eu peguei tanto óleo de rícino que não consigo nem olhar mais para a coisa. Eu lhe digo, eu simplesmente não suporto o cheiro disso. Isso me engasga. E quando eu ia até a minha mamãe, eu dizia, mamãe, por favor, não. Eu tapava o meu nariz, assim, e me engasgava o mais forte que podia. Eu disse, mamãe, isso me deixa tão doente. Ela disse, se isso não lhe deixar doente, não lhe fará bem nenhum. Isso é o que eu quero dizer esta noite. Se isto não te incomodar um pouco, sobre deixar o seu cabelo crescer e agir desta forma um pouco diferente e sair dessa fronteira, eu quero fazer você ficar muito doente do estômago, para que você agite a tua gastronomia espiritual e então você pode estar pronto. Amém. Se isso não lhe deixar doente, não lhe fará bem algum. Vê? Amém. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa entrar, limpar os canais e consertar você. Observe que maravilha, Deus disse que se eles cruzassem a fronteira, Ele daria a eles, mas eles não queriam fazer isso. Então eles começaram a vagar, ir embora, sair, se mexer, e a Bíblia diz, não seja sacudido por todo o vento de doutrina, mas seja estável. Outra mensagem aqui, eu dizia, mamãe, a minha situação aqui, simplesmente eu não aguento, isso me deixa doente. Ela dizia, fique parado, se não te deixar doente, não vai te fazer bem. É a mesma coisa que digo sobre isto esta noite. Se não te deixar doente, pode não te fazer nenhum bem. Isso pode estimulá-lo a fazer com que a sua gastronomia espiritual funcione corretamente para receber a palavra e a promessa do Deus Todo-Poderoso. E Ele deu. Então veja, meus irmãos, e nada pode ser mais agressivo para nossas teologias do que a teologia apostólica, a doutrina apostólica dos primeiros pais. Porque quando estudamos o que os primeiros pais ensinaram, que é a mensagem do William Branham, você se dá por conta que as doutrinas trinitárias, as doutrinas unicistas, dualistas, sim, nada tem a ver com a palavra, nada tem a ver com essa sua doutrina apostólica. Então, a menos que essas coisas sejam aí arrancadas do crente, ele jamais vai conseguir, então, alargar esse entendimento para obter a compreensão correta das Escrituras. E quando alguém critica a doutrina de Cristo, dizendo, isso aí é dualismo, isso é doutrina de dois deuses, isso é uma falsa doutrina, uma banda nunca ensinou isso aí, é porque essa doutrina está deixando este crente como que doente. Essa doutrina tem que fazer isto. E a menos que ela provoque esse efeito nas pessoas, nada de bom poderá acontecer com elas. Amém? Amém. Quero ler outra mensagem aqui. O título é Enquanto a águia agita seu ninho e flutua sobre seus filhotes. Não sei se temos traduzido, de 58. Aqui o Mamana vai dizer, uma palavra bem curta aqui. Se o ensino e a pregação da Bíblia dos velhos tempos não te deixa doente, isso não te faz bem. Mas isso desperta a tua gastronomia espiritual. Isso é verdade. Então veja, a doutrina de Cristo, ela pode deixar até alguns irados, inconformes, mas é a única coisa que vai conseguir aproximar alguém de Deus. É a única coisa. E outra mensagem vai dizer, então essa é a maneira de pregar o Evangelho. Se isso não agita a sua gastronomia espiritual, não está fazendo um bem. O que precisamos hoje é de uma grande dose do Evangelho derramado sobre nós. Exatamente certo. Isso pode deixá-lo doente e até com raiva por um tempo, mas talvez você ore durante todo o tempo, ver, que necessidade há neste dia. Então veja, meus irmãos, ainda que a doutrina pareça aí um pouco estranho para alguns no início, até como para nós também, talvez para você pareceu, será ela que vai despertar o crente para fazer com que ele então busque, considere a palavra, pesquise a Bíblia, que como eu disse a você, foi o que eu tive que fazer lá no passado, lá no começo.
Mensagem, senhores, queremos ver a Jesus? Então talvez isso vá agitar sua gastronomia espiritual em algum lugar, que vai deixá-lo bem e doente. Isso fará com que as pessoas pesquisem as Escrituras, pois elas são a verdade, elas são a palavra de Deus. Se isso não te deixa doente, talvez estimule sua gastronomia espiritual, pensar sobre essas coisas, se acertar com Deus e se afastar desse absurdo moderno chamado religião. Não é de se admirar que o Espírito Santo esteja entristecido. Então veja, eles precisavam de uma desintoxicação espiritual. Eles precisavam, lá, os filhos de Israel, os que receberam Cristo. Da mesma forma, eu e você, para nós crermos nessa doutrina, nós tivemos que ser desintoxicados. Amém? Para que não apenas, por exemplo, Moisés, que saiu do Egito, mas também ele precisou de uma desintoxicação para que o Egito saísse dele. Então, muitas vezes, alguns vêm para a mensagem intoxicados por muita doutrina aí de outras denominações. E ele tem que ser desintoxicado, é a doutrina que faz isso. Ela vai machucar, vai ferir, mas é necessário passar por isto. Quero ler outra mensagem aqui. Eles saíram, assim que chegaram lá, eles começaram a reclamar, eles estavam no deserto há apenas 3 meses, eles começaram a dizer, se eu tivesse um pouco de alho poró. Eles estavam lá fora e substituíram a comida dos anjos por alho, e estavam reclamando. Por quê? Sua gastronomia não foi capaz de digerir a comida dos anjos. Esse é o problema hoje. Não tivemos um avivamento antigo do Espírito Santo e nossa gastronomia espiritual não é capaz de digerir um reavivamento real, bom e antigo do Espírito Santo. Precisamos de uma receita médica e essa é a receita do médico Jesus, certamente. Eles não aguentam, eles continuam, eles voltam, apenas a primeira coisinha que se levantou, reclamam e se agitam. Então veja, meus irmãos, é a doutrina apostólica, como eu estou dizendo aqui, que vai, como eu disse aqui numa banda, agitar essa gastronomia espiritual do crente, que vai deixá-lo, como disse uma banda, também pronto para o arrebatamento. Quando a águia agita o seu ninho, agora outra mensagem, é assim que é este evangelho. Se ele não deixar sua gastronomia espiritual totalmente agitada, deixá-lo bem doente, você não vai cavar e descobrir se está certo ou não. É bom para você. Isso vai mexer com todos vocês e consertá-los e deixá-los prontos para o arrebatamento quando chegar. Então você tem que passar por essa agitação aí gastronômica. Né? Eu restaurarei, diz o Senhor, mensagem 54. Então é assim com a pregação do Evangelho. Se isso não agita a sua gastronomia religiosa, se não faz mal, não ajuda muito. Deixe isso apertar você um pouco. Aperte esse canto e aperte aquele canto. Então veja, quando o homem então experimenta um novo nascimento, Deus mesmo então ele vai eliminar da sua vida aquele apetite que ele tem pelas coisas do mundo. E eu penso que no tocante à palavra de Deus, ele já nasce na verdade com uma propensão de desejar e de ouvir. Como eu disse, você tem que ser da eleição. Se você for um eleito, se você for um predestinado, essa mensagem a princípio pode provocar essas dores, pode te deixar entristecido, pode te deixar ressentido, amargurado, indignado, mas se você é da eleição, lá no fundo você vai ver que há algo com o qual você já nasceu para receber e digerir e mastigar isto aqui. De forma que você consiga absorver todas as proteínas desta ração, deste alimento. Amém? Amém. Eu estou só lendo aqui mensagem, está vendo? Eu quero ler aqui outra mensagem aqui agora. Necessário você nascer de novo. Você diz, bem, eles são cristãos. Ser cristão é ser como Cristo. Ter o seu espírito. Está certo? Aqui está algo rude, mas eu quero dizer mesmo assim. Se você chamasse um porco de ovelha, isso faria dele uma ovelha? Não, continuaria sendo um porco. Ora, se você dissesse, porquinho, eu estou cansado de você ser porquinho. Eu quero que você seja um carneirinho. Por isso eu vou levá-lo aqui fora, e eu vou esfregá-lo você todo, eu vou escovar os teus dentes, eu vou pentear o teu pelo, e eu vou torná-lo um cordeirinho. Eu vou amarrar uma fitinha rosa no teu pescoço, e você vai ser um cordeirinho. Sabe o que isso vai resolver? Em vez de ser um porquinho. E aí você vai e diz, cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho. E o que ele faz?
Está imitando um porco aqui, não sei se... Ah, é? Imitei igualzinho, é? Solte-o no chiqueiro, ele comerá toda a lavagem que puder. Mesmo com a sua fitinha rosa, mesmo com o pelo lavado, limpinho. Você quis fazer dele um cordeirinho, mas ele vai continuar agindo como porco. Né? Está certo. E não se trata de aspergi-lo, não se trata de colocá-lo na água. É uma morte e um nascimento. Sim, Senhor, você tem que morrer para si mesmo, para a sua própria teologia. Ah, isso machuca, isso dói. Doeu para mim, é verdade. Mas faz tão bem depois que você passa essa catarse espiritual. É tão bom. É tão bom você ser desintoxicado. Né? Uma ivermectina espiritual, não é isso? Para remover todos os vermes das denominações. Então aqui ele vai continuar dizendo, se o Senhor diz, não vou alimentá-lo com nada além de alfafa, vou alimentá-lo com alimento de ovelha, mesmo que o alimente com alfafa, ele ainda é porco, só isso. Certamente que está certo. Ora, claro, ele é porco, porque sua natureza é de porco. E se você ama o mundo ou as coisas do mundo, você ainda é porco. Isso mesmo. Requer-se o poder de Deus para transformar a tua alma. Morra como porco. Ponha seus hábitos de porco no altar. Prostre-se lá e deixe que o sacrifício de Deus seja o fogo do julgamento descer e consumi-lo como porco e fazê-lo você renascer como cordeiro. Então você não comerá mais lavagem, você não poderia, sua gastronomia não digeriria. Você não está certo. Não fará, certamente não fará dele um porco dizer, ou fará dele um cordeiro dizer que ele é um cordeiro. Da mesma forma, com uma pessoa chamada cristã, por algum credo, alguma sensação, você diz, oh, glória a Deus, irmão Brana, eu dancei no Espírito a noite inteira naquela noite, eu falei em línguas, oh, irmão Brana, eu cantei muitos hinos gospel essa semana. Eu estou falando aqui agora para pessoas pentecostais. Eu dancei no Espírito, eu tive sensações e tudo mais, mas já vou lhe dizendo, não me venha falar sobre aquela coisa lá do nome de Jesus. Continue assim, porquinho, você ainda é um porco. Então veja, há várias classes de crentes, como o Brano nos explicou, sim? E muitas dessas classes realmente não se conformam com essa doutrina. E eles precisam ir até a um extremo, às vezes, algo que possa, então, conduzi-los ao fanatismo. Alguns são propensos a esse tipo de coisa. Alguns não conseguem aceitar essa doutrina, então eles vão aceitar alguma outra coisa, um outro substituto no seu lugar. Outros rejeitam a doutrina e passam a abraçar algum tipo de ismo. Agora, por que isso? Porque a sua gastronomia espiritual lhe impele para isso. Nasceu para esse tipo de ração. Nasceu para esse tipo de comida. Ele nasceu com esse tipo de gastronomia. É como aquela figura do corvo, que a mamãe às vezes usava em suas ilustrações, eu quero ler aqui para você, que pode degustar de carniças. A sua gastronomia foi própria, foi feita para isso. Mensagem Umbanda Cura Divina. Quando ele soltar o velho corvo, vamos tipificar isso como um retrocesso. O velho corvo voou de cadáver em cadáver e cutucou as velhas carniças, e ele estava bem. Não fez nenhuma diferença para ele, porque ele era um corvo para começar. Sua natureza, seu apetite, sua gastronomia poderia digerir tal coisa. Porque ele nasceu com esse tipo de gastronomia. Está conseguindo entender o que o Umbanda está dizendo? Né? Por que alguns creem em trinitarianismo? Por que alguns creem em unicismo? Por que alguns creem em dualidade? Porque eles já têm uma gastronomia, já nasceram com esse tipo de gastronomia. Eles só podem assimilar esse tipo de entendimento e não ouse você querer mudar eles de opinião. Você nunca vai conseguir. A sua gastronomia é dessa forma. É como do corvo, ele pode comer carniças e carcaça, ele fica feliz com isso. Então tem muitos comendo a carcaça aí do trinitarianismo, do unicismo, e estão contentes. E não há como você mudar isso. A gastronomia deles foi feita dessa maneira. Eles foram lançados neste mundo para comer esse tipo de ração. Certo? Ora, então veja, se ele nasceu, como eu disse, com esse tipo de gastronomia, então tem que haver aí um fundo, não é isso? Um fundo que clama a um fundo, como a Umbanda sempre dizia. Mas veja, se ele ama a doutrina de Cristo, por que ele ama? Porque há um fundo aqui, ele nasceu com alguma coisa clamando por isto, certo? Há algo ali dentro clamando por isso.
Então, se a sua fome é por algum tipo de ismo, fanatismo, um ismo fanático, um ismo faccioso, então é porque ele já nasceu com algo dentro dele, clamando por alguma coisa assim. Vamos para outra mensagem aqui agora, expectativa de 51. Agora, se você está procurando por Deus, isso mostra que há algo aqui em algum lugar que você está procurando. Agora, Davi disse nas Escrituras, quando o abismo clama ao abismo, o abismo chama ao abismo. Em outras palavras, quando há um desejo aqui, há algo lá fora que está causando isto. Aqui, antes que haja um desejo aqui, tem que haver algo que crie esse desejo. Vê? E se houver um criador para criar esse desejo dessa criação, você entende o que eu estou dizendo? Pergunta uma banda. Eu espero que você também esteja entendendo. Então veja, Paulo ele fala dos desejos da carne. Você lembra disso? Ele menciona muito sobre os desejos que nós possuímos e que muitas vezes nós fazemos aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Amém? E por mais que nós saibamos fazer a coisa certa, Paulo disse que às vezes nós até desejamos fazer a coisa certa, mas há um mal que nós não planejamos fazer, que é o que nós acabamos cedendo, que é o que nós acabamos por fazer. O que significa que o homem não tem realmente livre-arbítrio para fazer o que ele quer, mas o que a sua carne lhe instiga a fazer. Vamos lá para Romanos 7, onde Paulo vai falar. Se você não entendeu isso, eu vou fazer essa leitura, eu espero que você hoje entenda que Paulo aqui está falando do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe. Romanos 7, a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Não faço o que eu prefiro. Ou seja, muitas vezes eu faço coisas que eu não desejei fazer. Eu não faço o que eu quero. Então, não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, então eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, é como se o pecado que tivesse em nós, tivesse então como se tivesse uma vontade própria e que interferisse na nossa própria vontade. É isso que Paulo aqui está dizendo. Então, veja, se o que nós fazemos, conforme alguns dizem, é o resultado do nosso livre-arbítrio, então, de uma forma até paradoxal, contraditória e irônica até, Paulo aqui está dando para você uma definição do que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando você faz coisas que você não quer fazer. Livre-arbítrio é quando você faz certas coisas que são contrárias à tua própria vontade. Basicamente é isso que ele está resumindo para você o que é o livre-arbítrio. Ele vai continuar aqui dizendo mais. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o que Paulo aqui está dizendo é, eu não tenho realmente livre-arbítrio para decidir o que eu quero fazer. Amém? Espero que você tenha entendido isso aqui. Mas se eu faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz. Ou seja, existe um querer aí, uma vontade, operação, mas isso não sou eu mesmo fazendo por livre e espontânea vontade, não sou eu fazendo isso aqui, não é eu por livre-arbítrio fazendo isso. Eu estou falando umas coisas, mas eu não queria fazer. E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que ele está dizendo aqui? Eu não sou livre. É isso que Paulo está dizendo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, Paulo aqui está dizendo, quem me livrará do meu livre-arbítrio? Porque é o meu livre-arbítrio que faz eu fazer as coisas contrárias ao meu querer e minha vontade. Quem vai me livrar disso aqui? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a carne não é convertida ainda. Mas quando você alimenta a tua alma,
Com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, meditando, com a oração. Então você começa a alimentar a alma, e a alma tem um controle sobre este teu livre-arbítrio, porque o teu livre-arbítrio sempre está inclinado à vontade carnal. E eu estou falando aqui só um resumo, porque nós já tratamos muito sobre isso. Sim, nós temos várias séries de estudos tratando sobre isso. Então o que Paulo aqui está dizendo basicamente para você é que a única inclinação para o qual o nosso livre-arbítrio possui e nos conduz é para a carne. Da qual, como ele disse aqui, nós somos o que? Prisioneiros. Eu sou prisioneira desse livre-arbítrio que está preso à carne, ao pecado. Então, por mais que eu conheço bem e deseje fazê-lo, disse Paulo, é necessário algo mais então do que somente desejar. É preciso que eu esteja sujeito, então, a uma outra força que está além de mim, a um espírito que tome conta dessa minha vontade carnal. E para o irmão Branham, irmãos, o livre-arbítrio, ele é simplesmente a liberdade humana, sim, para você fazer certas escolhas. Porém, esse livre-arbítrio possui uma inclinação, como eu disse, e uma preferência, né, natural para satisfazer a vontade do homem, a vontade da carne, ao invés de fazer a vontade de Deus. Então, é necessário que o Espírito Santo entre em nós. Que o Espírito Santo atue em nosso querer e nossa vontade e mude os nossos desejos para mostrar realmente qual é a vontade de Deus e seguir esta vontade. Amém. Você não pode por você mesmo fazer isto. Ainda que você tenha prazer na palavra, ainda que você concorde com ela, você não tem forças por si mesmo de seguir esta palavra. Tem que haver uma coisa que vem além de você. Tem que ser o Espírito Santo entrando em você, fazendo você fazer a vontade de Deus, fazendo você crer em Deus, fazendo você aceitar a doutrina. Então não pense que eu estou aqui como que fugindo do assunto. Não, eu disse no início, quem é que aceita a doutrina? Você viu que aqueles que rejeitam é porque não são eleitos. Então se você crê na doutrina é porque você foi eleito. E se você é eleito é porque Deus coloca em você o Espírito, né? O seu próprio Espírito que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Amém? Quero ler aqui outra mensagem, irmã Brana. Apocalipse capítulo 4. Você tem que querer fazer a vontade de Deus. Você tem que se livrar da sua própria vontade para deixar a vontade de Deus entrar. Pois este é o único canal que guia o coração. Você pode se juntar a uma igreja. Vocês batistas, presbiterianos, metodistas, peregrinos de santidade, pode vir a santificação, mas você tem que querer fazer a vontade de Deus, por vontade própria. Deixar o Espírito Santo vir aqui para trazer a luz. Sem esse Espírito Santo, você não pode fazer nada. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, eles falarão novas línguas. Eles porão as mãos sobre os enfermos e o pegarão em coisas mortíferas e assim por diante. Esses sinais seguirão aqueles que deixarem a vontade deles tornar-se a minha vontade. E as obras que eu faço, eles também fariam. Eu espero que você não perca isto. Aí está uma vontade para fazer a vontade de Deus. Você entende o que eu quero dizer? Pergunta o irmão Branham. Então veja, nós nos deparamos aqui com um dilema, sim? Como pode o homem então querer fazer a vontade de Deus se o homem por natureza não quer fazê-lo? Eu espero que você tenha entendido isso aqui. Como nós dissemos, é necessário que o Espírito de Cristo viva em nós. E isso é possível pelo novo nascimento. Não por agregar simplesmente a uma membresia de uma igreja, de um tabernáculo. Isso não vai mudar nada. Você tem que realmente passar pelo novo nascimento para que então você não seja mais prisioneiro do teu livre-arbítrio, da tua vontade, mas da vontade de Deus sendo inserido em teu coração, sendo injetado em tua mente, em teu espírito. Essa é a única maneira. Então, quando nós sacrificamos a nossa própria vontade, nós estamos então abrindo o caminho para receber aquele mesmo Espírito que estava em Cristo, a fim de que ele possa então operar através de nós. Vou para outra mensagem aqui. Um sermão do irmão Branham chamado O que é o Espírito Santo? Eu sempre faço o que agrada a meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. E o Pai que me enviou está comigo. E assim como meu Pai me enviou, assim eu vos envio também. Irmão Branham bate palmas 2 vezes. O Pai o enviou e entrou nele. O Pai que enviou Jesus veio nele. Tem muitos crentes nessa mensagem que diz que o Filho não foi enviado.
que Deus não tinha um filho para enviar. Aqui, esse é apenas um outro exemplo. Sim? Nós temos vários sermões onde ele fala sobre isso. O Pai o enviou Jesus e veio nele, operou por meio dele. O Jesus que te envia vai com você e está com você. Amém. Só assim que você vai conseguir vencer a tua própria carne. E se esse Espírito vivendo em Jesus Cristo o fez agir e atuar da maneira que ele atuou, você terá uma ideia geral de como ele fará quando estiver em você. Porque a vida não pode mudar. Ela vai de corpo a corpo, mas isso não pode mudar sua natureza, porque é Deus. Então, quando a velha vida de alguém morre, as suas opiniões e a sua vontade muda, então é porque é um outro espírito que está ali vivendo nele. E isso vem, como eu disse, com o novo nascimento. Somente aqueles que nasceram de novo é que são de fato livres. Porque não são mais escravos da sua própria vontade carnal, como disse Paulo ali em Romanos 7. Mas são agora que eles são? São servos de Deus. Você agora é um servo, você serve não mais a tua vontade, você serve a Deus. Você está pronto para fazer a vontade de Deus. Vamos para Romanos 6. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não sabeis que daquele é quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeçais, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao teu livre-arbítrio. É isso que o irmão está dizendo. Outra mensagem aqui, o conflito entre Deus e Satanás. Exatamente como pegar um porco e dizer àquele porco, sabe, você não é mais um porco, agora você é um cordeiro. Ele se torna um cordeiro. Vê? Isso aí é difícil de acreditar. Bem, a mesma coisa que acontece quando você se converte de um pecador a um cristão. Vê? Isso muda as tuas próprias opiniões, isso muda a tua vontade, isso muda tudo que está em você. E isso traz você para outra vida, ele dá outro espírito, que produz outro testemunho. Vê? Então, sua velha vida tem que morrer. E a nova tem que nascer de novo. Então veja, você não é mais a criatura que você era afinal. É quando você fica atrás do sangue, fortificado com a palavra. Amém? Amém. Então, quando nós nascemos de novo, e nós sacrificamos esses nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nossa própria teologia, é neste momento então que os pensamentos de Deus passam agora então a ser os nossos pensamentos. Porque ele mesmo passa agora a viver a sua própria vida e exercer a sua própria vontade por meio de nós, através de nós. Então, há em nós aí desejo da alma e há em nós também desejos da carne. Os desejos que nós possuímos, eles são conforme o tipo de coisa aí que está dentro de nós. Há uma sede dentro de nós que pertence a uma determinada natureza. Então a sua gastronomia espiritual, ela pode ser influenciada tanto pela alma como pela carne. E o Lombana disse que há uma espécie de torre de controle para cada uma dessas naturezas. Então assim como a carne, a alma, ela também tem suas necessidades. Você sabia disso? Vamos lá, todos nós temos conhecimento das nossas necessidades do corpo. Sim? Nós temos necessidade de dormir, nós temos necessidade de alimento, nós temos apetites sexuais, mas seria interessante as pessoas entenderem que, embora não seja perceptível, a alma tem necessidades tão reais quanto o nosso corpo também. E você tem que saber disso. Amém? Amém. Então, é assim como o teu corpo. Se a alma não é alimentada, ela vai se tornar fraca. Se você não alimenta o teu corpo, se você não satisfaz o desejo que o corpo tem, ele vai se tornar débil, vai se tornar fraco, mas da mesma forma, se a tua alma não é alimentada, não é satisfeita nos desejos, necessidades que ela tem, essa alma vai ficar fraca. Ela também vai se enfraquecer, vai se desanimar. Então, é quando você satisfaz essas necessidades da alma,
que você tem, e que você tem que saber que você tem, é quando você então consegue superar e equilibrar aquelas vontades da carne. Essas vontades da carne não vão atropelar você, não vão passar por cima de você, porque as necessidades da alma, elas estão sendo saciadas e ela controla essa outra vontade de forma que você não peque contra Deus. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Então, quando alguém consegue satisfazer as necessidades da alma, isso cria então um equilíbrio entre essas duas naturezas. De forma que a carne, então, não sobressaia com seus desejos, com seus apetites, mas que seja dominada, contida pelaquela alma que foi saciada. Vamos aqui para uma mensagem, o Bambano vai explicar isso para você, não sou eu que estou inventando isso. Mensagem sede, que ele pregou em 65. Quando você pode ver quais são os teus desejos, então você pode perceber por meio disso que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Então, há uma coisa aí clamando por esse tipo de desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede e ela pode lhe avisar, em sua alma, qual é esse desejo, pela natureza da sede que você tem. Eu espero que você possa entender isso. Há uma torre de controle da alma e para o corpo, e cada torre é que avisa quanto às necessidades da outra. Cada uma é que avisa quantas necessidades que a outra tem pelas quais está clamando, e envia uma onda de aviso. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. E muitas vezes esses guerreiam um contra o outro. E nós verificamos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre dois desejos. Pois um deles deseja as coisas da terra, e o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse e descreve em Romanos 7, que nós lemos. Quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência como cristãos, que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, vão se esforçar para fazer algo que é bom, então descobrem que aí está o diabo por todo lado só para perturbá-los. Quem já percebeu isso? Uma pergunta que uma banda que está fazendo. Às vezes até uma coisa honesta, correta, boa. Você quer fazer algo bom, é Deus mesmo colocando esse desejo em você. Mas às vezes vem tanta luta, tanto problema, tanta perseguição, tantas decepções, que às vezes até você pensa, eu acho que eu estou no caminho errado, eu acho que isso aqui não é de Deus. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. É que o diabo está fazendo de tudo para que aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer se cumpra. É o diabo sabotando aquele querer que Deus colocou em você. Há coisas que você quer fazer, irmão Bana aqui diz, e parece que sai tudo errado. Aí você começa a razoar assim, isso aqui não deve ser de Deus, Deus não deve estar aprovando esse negócio. Não, foi Deus até colocou esse desejo, mas o diabo está indo com tudo para não deixar isso vingar. Você está entendendo? Aí ele vai dizer, agora, então isso é uma coisa boa. Como é que é? Eu quero fazer uma coisa para Deus, tudo dá errado, e o Mamãe diz que isso é uma coisa boa? Sim, isso é uma coisa boa. Eu gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo, e há algo sempre tentando perturbá-los ao fazê-lo, façam assim mesmo, diz Mombrana. Está dando tudo errado? Parece que está tudo contra você? Continue ainda assim. Persista, não desista, continue. O profeta diz, faça mesmo assim. Irmão Jorge, está difícil eu ler a Bíblia, está difícil eu ter um tempo de Deus em oração, está difícil, faça mesmo assim. Insista, alimente essa necessidade que a alma tem. Faça assim mesmo. Esse é o diabo tentando impedi-los de fazer o que é certo. Agora, muitas vezes conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas quando descobrem que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando de ambos os lados, e eles dizem, pois não pode não ser da vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, não deixe o diabo mentir para vocês assim. É isso. Teve uma reunião que eu fiz nessa campanha missionária, onde o ministro me convidou, e ele disse que teve um monte de luta lá. Estava tudo dando errado. Queriam me hospedar num bom lugar, queriam fazer um monte de coisa para me agradar, porque eles receberam vários falsos ministros lá e cobravam até por cada reunião que eles faziam. Ele me confessou que eu só vou se você me der tanta porcentagem das arrecadações do culto, e cobrava ainda uma taxa para ir. E esses ministros ajudavam esses homens, depois descobriram que era tudo falso.
E ele disse, e agora que eu estou convidando um homem de Deus, está tudo dando errado. Não consegui dinheiro para gasolina, não consegui dinheiro para nada. E ele começou a ficar nervoso, e disse que começou a orar para Deus, e do nada, então, a ajuda, o auxílio veio. Mas chegou o tempo de pensar isso, será que é de Deus? Será que isso não é de Deus? Porque uma mana disse, né? Às vezes a gente se coloca nervoso. Mas é o que o profeta falou, insista, persista. O diabo está boicotando, está tentando sabotar isso, mas continue. Seja qualquer coisa que você quer fazer, né? Um trabalho, casamento, às vezes tem problema no casamento, persista no teu casamento. Persiste em amar o teu cônjuge, persiste em amar o teu marido, persiste em amar a tua esposa, persiste em ser fiel a Deus em todas as coisas, em todos os seus caminhos. Ainda que as lutas apareçam e te constrangem e te desanimam, continue nisto. Porque se você ceder ao teu arrasamento, se você ceder ao teu gênio forte, você se tornará um escravo do diabo. Ele vai fazer de você o que ele quiser. Mas quanto mais você alimenta a alma com as coisas de Deus, o diabo será envergonhado toda vez. Você crê nisso? Amém. Amém. Agora, não deixe o diabo mentir para vocês assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. Então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que o corrige. É a palavra de Deus. E então, se você vir que está na palavra de Deus para fazer isso, faça. Amém? Amém. Agora veja, há uma maneira então adequada, uma maneira apropriada de se satisfazer a vontade da alma. E ela não se satisfaz com qualquer coisa. Você não pode satisfazer a alma com qualquer coisa. Eu vou numa igreja. Eu vou ter companhia numa igreja qualquer. Não é assim. A nossa alma é exigente. Se você é eleito, a tua alma é exigente. Ela não vai se desejar, não vai digerir qualquer coisa. Né? A tua gastronomia espiritual é muito exigente. Amém? Então, você tem que ter fome, mas pela palavra de Deus. É a única coisa que realmente vai saciar, vai satisfazer a você. É a doutrina de Cristo. Glória a Deus. E não qualquer outra palavra, mas a palavra de Deus. Vamos para a mensagem sede também? Já estou quase concluindo aqui, meus irmãos. Mensagem sede que ele pregou em 65. E é assim que as pessoas têm se tornado na igreja. Querem vir e se unir à igreja e dizem, bem, é só isso, eu me uni à igreja agora. Você está tentando satisfazer aquela grande sede santa que Deus colocou em você. Aquela torre de controle tentando direcioná-la para a coisa certa. E você tenta satisfazê-la unindo-se a uma igreja. Repetindo um credo, ou algo assim. Quando nada senão a própria presença e o enchimento do próprio Deus em sua vida é que satisfará isso. Não é você ficar o dia inteiro cantando hinos gospel. Não é você ficar o dia inteiro dizendo que você é unicista com Cristo, que você pertence a um grupo no tabernáculo. Não é isso aqui. É quando você realmente alimenta a tua alma com a doutrina de Cristo, com a doutrina apostólica. Ele não ficará satisfeito com o credo. Você nunca fará um credo passar através dessa Bíblia. Não, nem mesmo existe o que chama de credo dos apóstolos. Nunca passará por aí. Mostre-me na Bíblia onde o credo dos apóstolos diz, eu creio na Santa Igreja Católica Romana, eu creio na comunhão dos santos. Quando a Bíblia disse, há um só mediador entre Deus e o homem, que é o homem Cristo Jesus. Você nunca fará isso passar através da Bíblia. Você nunca fará passar todas essas danças e shorts e as coisas que as pessoas estão fazendo hoje, e estas danças e twists e todas essas coisas, através da palavra de Deus. Você nunca fará esta tendência moderna da civilização passar através dessa Bíblia. Ela é contra isso, está vendo? E você tenta satisfazer essa sede. Mas veja, esta Bíblia só satisfará o gosto do homem ou da mulher juntos, conforme a sua gastronomia espiritual, sim? Este Espírito Santo do qual dariam risada e diriam, você perdeu o juízo, mas isso satisfaz esse desejo. Esse algo a respeito do qual o mundo nada sabe. Eles se perverteram, afastando-se do verdadeiro batismo do Espírito Santo e da palavra de Deus. A quê? As fossas da igreja de dogmas, de credos e diferenças denominacionais e assim por diante. Então, meus irmãos, como nós vimos, cada um procura então satisfazer a sua gastronomia espiritual conforme com aquilo que ele já nasceu, sim? Com a sua natureza, qual clama por isto. E cada igreja hoje ela é levantada para satisfazer aí diferentes tipos de paladares.
Hoje, cada igreja, cada tabernáculo tem sua própria mensagem à la carte, como já pregamos, né? Ao gosto de cada cliente, conforme a gastronomia espiritual de cada um. Né? Então, tem alguns na mensagem que gostam de uma doutrina, de um novo nome. Tem alguns que gostam aí... enfim, eu não vou dar exemplo, você já sabe. Né? Há uma gastronomia espiritual ali para isso. E há um tabernáculo próprio para esse tipo de alimento. Mas aquele que é da eleição, ele não consegue satisfazer com mais nada, com nenhum dogma, credo, teologia de homem, a não ser com essa palavra. Amém? Então, muitos nos dias do Lombrana estavam aí crendo, estavam até admitindo que a proliferação de igrejas, que havia um crescente de igrejas nos seus dias, havia um número enorme de igrejas aumentando e crescendo, e muitos achavam que isso era um bom sinal. Oh, que bom, isso é algo positivo, alegando que o evangelho estava sendo ali espalhado aos quatro cantos. Mas o Lombrana, ele sabia que isso só ia deixar as pessoas ainda mais confusas e famintas pelo artigo real. Porque quanto mais tabernáculo tiver, quanto mais igreja tiver, menos da palavra você vai ter. Porque cada um está pregando a sua própria doutrina. Cada um está fazendo a sua própria denominação e criando o seu próprio sistema. E nessa era laodiceana que nós estamos vivendo, as pessoas elas teriam muito mais acesso às informações do que no passado. Hoje se tem muito mais acesso à informação do que antes. Porque essa é uma era rica. A era laodiceia é uma era rica. Né? Mas em contrapartida, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres espiritualmente. Por não se alimentarem da palavra para o seu dia. Amém? Amém. Mensagem, o selo do anticristo. As igrejas estão se esfriando. Temos também que encarar isto. As igrejas estão ficando cada vez piores o tempo todo. Mais pregações estão sendo feitas do que nunca no mundo, e menos prática do que nunca em todo o mundo. É o que nós mais temos. Muito crente. Muita fé, muita confissão, muita informação e pouca prática. Parece que isso simplesmente continua se esfriando. Grandes revivamentos atingem o país. Homens que entram na unção do Espírito Santo, eles pregam com tudo que está dentro deles e as pessoas saem imediatamente como se nada tivesse acontecido, simplesmente indiferentes. Parece que saem do culto e nem se lembraram do que foi pregado. É o que ele está dizendo aqui. Parece que ficam felizes, alegres, mas depois que saem da porta do tabernáculo para fora, são indiferentes. Tratam de outras assuntos, não tem nada a ver com a mensagem. Não é isso? Agora, tem que existir uma razão para isso. Por que as pessoas estão fazendo isto? E se você estudar isso te dirá qual é a razão. Você conhece a escritura que diz que haverá um tempo nos últimos dias, quando haverá uma fome que atingirá a terra, não por pão ou água, mas de ouvir a palavra de Deus? E que homens iriam de leste a oeste, de norte a sul, procurando ouvir a palavra de Deus, e que falhariam em encontrá-la? Apenas pense nos tempos em que estamos vivendo. E estamos vivendo nesse tempo. As pessoas estão buscando por Deus, estão buscando ouvir uma palavra, vão em igrejas aqui e ali e não encontram. É por isso que eles saem e não falam da palavra, porque não ouviram palavra para falar. Se o que eu preguei aqui para você hoje não é a palavra, quando você sair daquela porta ali, vocês nem vão tocar no que foi falado aqui, porque não é a palavra. Vocês vão continuar buscando alguma coisa. Mas se é a palavra, se você é da eleição, quando você sair daqui, você vai se regozijar dessa palavra, você vai continuar falando dessa palavra. Mas o que ele está dizendo é isso. Muitos estão indo em igrejas aqui e ali e saem diferentes. Por quê? Porque não ouviram a palavra. Buscaram por algo para satisfazer essa fome, esse desejo, essa sede que Deus coloca neles, mas não encontraram. E por isso que saem diferentes. E estamos vivendo esse tempo. Creio que quando o profeta falou isso, ele previu os Estados Unidos da América, porque este é o único lugar que eu conheço que atenderia a essa descrição hoje. Outras partes do país morrendo de fome praticamente por todo o mundo. Estamos praticamente ajudando a alimentar o mundo. Temos fartura para comer de tudo aqui. Todo mundo está bem alimentado, com muitas roupas, sem mais depressão, muito dinheiro fluindo em todo lugar. Nos anos 60 era assim. Mas já está mudando esse quadro lá. Não, isso foi nos anos 50, 55. Nos anos 50 havia fartura nos Estados Unidos. Sim. Mas desde 71, quando houve a mudança lá do sistema do dólar, né, que não era mais aquele atado ao ouro, mas ao petróleo, então ali já começou a haver crise financeira como nunca antes. E o dólar começou a se depreciar. Mas tudo bem. Aí eu continuo aqui. Então as pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus e falham em consegui-la. É mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil.
Estamos vivendo num país farto. Nossa agricultura consegue alimentar 5 países iguais aos nossos. Mas ao mesmo tempo que temos essa riqueza, essa fartura de alimento natural, carecemos do alimento espiritual. Mais e mais. É o mesmo quadro que aconteceu nos dias do Umbanda na América, podemos dizer que isso está acontecendo aqui no Brasil. Temos muitas igrejas aí. Cada canto de uma igreja, de uma esquina de uma rua, você tem uma igreja. E tabernáculo também. Mas cada vez menos se ouve menos essa doutrina. Menos se ouve disso. Porque cada homem edifica para ele uma figueira. Ou seja, uma religião, sim? E tem sua própria organização, sua própria seita, suas próprias ideias, e a nenhuma outra pessoa deseja ouvir. E ele está certo, e nenhum outro está certo, e eles não terão companheirismo um com o outro. E isso porque a pobre mente do povo americano está tão perturbada. Eles não sabem o que está certo. Um homem dirá, é dessa maneira. E o outro vai dizer, oh, é desse jeito. E alguém tem um ensino, e alguém tem uma doutrina, alguém tem uma canção, alguém tem uma língua. O povo americano está mais confuso que qualquer nação que eu conheço no mundo. Isso é muito difícil de se dizer. Agora, porém, isso é verdade. Temos que encarar os fatos. É isso, meus irmãos. Lá no livro do profeta Amós, disse que haveria tempos em que as pessoas teriam sede e fome da palavra. Sim? Então, essa geração que estamos vivendo é uma geração que precisa alargar a sua gastronomia espiritual. Mas, infelizmente, eles estão tentando saciar essa gastronomia com alguma coisa que não é de Deus. É o que está acontecendo. Lá em Provérbios 27:7 diz, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Então, quando alguém tem muito, ele corre até o risco de não valorizar o que tem. Muitos só dão valor à saúde quando perdem. Muitos só dão valor ao dinheiro quando perdem. Então, é mais ou menos isso que Salomão aqui está dizendo. Quando você tem fartura de doutrina, fartura de palavra, há esse pequeno problema aqui. Alguns podem se tornar indiferentes. Agora, há aqueles que têm tanta fome porque não ouviu ainda da palavra e anseia por ouvir. E para esses, qualquer coisa para eles basta. Né? Enquanto alguns estão pisando favos de mel, outros estão comendo amargo pensando que é doce. Estão tentando se contentar com uma doutrina de homens e tentam viver o melhor que podem com aquilo que lhes é dado. Mas aquilo não está satisfazendo as suas almas. Eles apenas estão tentando se convencer que são felizes, mas não são felizes. Então, por que isso? Porque esse é um tempo duro que estamos passando. Há uma escassez, há uma fome, há uma sede de ouvir a palavra. E cada vez ela está sendo menos pregada. Então, muitos crentes aí têm se alimentado, como eu disse, de um falso ensino, porque é só o que eles conseguiram. É só o que eles conseguiram encontrar, é só o que está sendo ofertado para eles. E só isso que lhes é servido. Mas como as suas almas, então, elas estão famintas, sim, elas comem de qualquer maneira e ainda assim elas consideram aquilo como se fosse doce, mas é algo amargo. Estão satisfazendo a sua gastronomia espiritual com colossíntidas. Né? E estão contentes com isso, porque é só o que lhes é oferecido. Esse é um tempo duro, esse é um tempo difícil que estamos vivendo. Quero ler só essa mensagem aqui no Umbanda e eu já concluo. Outra vez, mensagem de sede. Se você não der a essa sede o lugar certo em sua vida, e não tiver sede e tomar as coisas que Deus proveu para matar essa sede, para saciá-la, então Satanás o levará a algumas das suas forças estagnadas deste mundo. Você tem de satisfazer isso em algum lugar. Se não conseguir encontrar alimento, você comerá de uma lata de lixo. Está vendo? E se você não conseguisse encontrar água e estivesse morrendo, você beberia de uma poça de qualquer tipo, porque você ia perecer. Então eu concluo dizendo isto. Deus está largando a nossa gastronomia espiritual com a sua palavra, e Ele anseia para que você aprenda e cresça mais dessa palavra. Conheça mais dessa palavra e cresça mais como filho de Deus, e exerça a autoridade como filho de Deus. Amém. Mas não deixe em nenhum momento Satanás substituir essa palavra, essa doutrina, esse companheirismo com alguma outra coisa no seu lugar para tentar satisfazer essa vontade, esse desejo que Deus colocou no teu coração. Qualquer coisa que você ouvir e que soar estranho, fuja disso o mais rápido que você puder.
Não prejudique a tua gastronomia, porque tem coisas que um filho de Deus não pode digerir. Não é isso que uma banda falava? Um corvo até consegue comer um alimento de pomba, mas a pomba não pode comer o alimento do corvo. Não pode. Então não se alimente com aquilo que não te satisfaz. Busque a Deus, busque o alimento certo, e Ele fartará você, e Ele alargará ainda mais a tua gastronomia, para que você se alimente mais, para que você seja mais fortalecido. E diante de tantas lutas e oposições que o diabo vai se levantar contra você, você por estar alimentado, por você estar saciado, espiritualmente falando, você vai discernir as suas armadilhas, você vai discernir as suas ciladas, e você saberá se desviar delas, e você saberá buscar a Deus, e ficar com essa palavra. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, que esse seja um ano 2022, que Ele nos dê essa sabedoria, que Ele nos dê essa fortaleza, que Ele faça de nós realmente uma igreja conquistadora. Amém? E como eu disse, aquilo que você desejou este ano que passou, que você não conseguiu, talvez porque você se frustrou e você desanimou, você desistiu, não desista. O profeta disse, continue mesmo assim. Mesmo quando tudo parece estar saindo errado, parece que é Deus que nos está apoiando. Não, é o diabo sabotando isso, mas continue, persista. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Você coloca de pé, vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai, te exaltamos, Senhor, por esse breve tempo que aqui tivemos para meditar em Ti, na Tua palavra, e te exaltamos, Senhor, por crer que Tu estás conosco, através da Tua palavra, alimentando e reanimando nossos ânimos, alimentando nossas almas, nossos espíritos. E hoje entendemos, Senhor, que quanto mais alimentamos nossas almas, nossos espíritos, mais fortalecidos nos tornamos. E menos efeito tem a vontade da carne, nosso livre-arbítrio contra nós. Paulo disse que as coisas que queremos fazer nós não conseguimos, mas o mal que não queremos fazer, esse acabamos fazer. E isso muitas vezes acontece porque não satisfazemos nossa gastronomia espiritual com aquilo com o qual Tu separou para nós. Então, Senhor, se temos falhado nisso, se muitas vezes deixamos de buscar o alimento, se muitas vezes deixamos de alimentar nossas almas com aquilo que Tu requer tem dado a nós, Senhor, nos ajude, Senhor, para nos sentirmos mais fortalecidos, para que nós possamos guerrear, Senhor, porque essa carne não é contra a carne, essa guerra não é contra a carne, é contra o espírito, mas é contra principados, contra potestades invisíveis que este mundo não consegue ver, mas sabemos que está presente. E como disse o profeta, Satanás a todo instante, por todos os lados, está tentando nos desanimar, fazendo nós desistirmos, mas Senhor, que neste ano 2022 a Tua igreja seja uma igreja firme. Que a Tua igreja tenha realmente uma coluna dorsal, que é a doutrina de Cristo. Que tenha um pulso firme. Que não volte atrás em suas convicções. Que não abra mão desta palavra para aceitar um rudimento do mundo. Que cada filho Teu que está aqui, que cada filho que ouviu esta palavra, possa neste ano ser fortalecido por esta palavra e ser posicionado por esta palavra. Nós temos a Ti, Senhor Jesus, como nosso fundamento e nada mais queremos construir a não ser a Tua palavra. E se nós nos firmarmos nela com esse propósito, nós sabemos que Tu nos honrará e Tu nos glorificará. Ajuda a igreja que aqui está. Ajuda os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Aqueles que Tu elegeu para receber esta palavra, esta doutrina. Que eles não esmoreçam, que eles não se desanimem, que eles não desistam, mas que eles persistam em Te buscar e se firmar. Ainda que as suas famílias sejam contrárias, ainda que seus vizinhos sejam debochadores, que eles persistam na Tua palavra, que eles persistam nessa caminhada, Senhor. E que ainda que elas possam sentir dores e câimbras, que a resistência e persistir fazendo Tua vontade façam com que essas dores e câimbras sumam e desapareçam. Mas que eles não desanimem, que eles não desistem. Entrego, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos agora. Que cada espírito aqui seja sujeito ao Teu Santo Espírito. Dê vitória a todos nós, Senhor. Encomendamos este ano 2022. Não estamos preocupados com más notícias que alguns podem dizer e profetizar que vai ser um ano que vai acontecer isto ou aquilo. Nós não estamos preocupados. Enquanto estivermos refugiados debaixo das Tuas asas, nós sabemos que estaremos seguros, porque Tu nos guardará. E ainda que venhamos tropeçar, Tu nos sustentará com a Tua destra para que nos levantemos outra vez. Nós cremos nisso, Senhor. Dê vitória à Tua igreja. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Diga graça a Deus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.